Ai, gráficos! Dois carros A e B movem-se numa mesma estrada, segundo o gráfico a seguir, que mostra a posição S de cada um em relação ao marco zero, em função do tempo. Então, o carrinho A saiu do marco 0 e foi embora. O carrinho B saiu do marco 10 e foi embora. Qual dos carros tem maior velocidade? Qual o valor dessas velocidades? Só dá calculando. Como que calcula aqui velocidade? Velocidade dá para usar aqui a formulinha da inclinação da reta, porque é isso que a velocidade é desse gráfico, a inclinação da reta. Como calcula? Olha lá no seu gráfico, se eu pegar o carro A, velocidade, ΔS, ΔT, que é posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Qual é a posição inicial do carro A? Qual é a posição final do carro A? 20. E a inicial é de onde ele saiu, do zero. Tempo, 40, tempo final, menos zero, tempo inicial. Isso dá 20 sobre 40, que dá 0,5 metros por segundo. Enquanto o carro B tem a seguinte notação. A fórmula é a mesma, posição final menos inicial. O carro B, ele chega no 20, mas ele saiu do 10. Nesse gráfico a gente tem a seguinte situação. Os dois carros A e B saíram ao mesmo tempo. O A saiu do 0 e foi. Enquanto o carro B saiu do 10 e foi, também chegou no 20. A pergunta é, em que instante o carro A alcançou o carro B? Em que instante? Em que tempo? No tempo de 40 segundos. E aí a outra pergunta é, que distância cada carro já tinha percorrido até esse instante? O A andou do 0... Exercício 8, a situação é a seguinte. Uma bola é chutada contra a parede, considere o seguinte. A velocidade durante o percurso é constante, o tempo é desprezível de contato e no retorno a velocidade é menor. Foi isso daqui, ó. Bola veio vindo com uma certa velocidade constante, bateu na parede, esse choque durou quase nada e aí ela volta. Na vinda, a velocidade da bola é positiva. Então, construindo o gráfico, velocidade positiva. O choque não durou nada. Então, de repente, a velocidade se torna negativa. E o gráfico da distância pelo tempo, ela vai com uma velocidade rápida, uma inclinação alta, e ela volta depois com uma inclinação mais baixa, porque a velocidade é negativa e é menor. A figura representa o gráfico velocidade versus tempo para um barco a motor, que se movimenta em linha reta na superfície de um lago. Que tipo de movimento o barco tem daqui até aqui e daqui até aqui? Bom, se a velocidade é constante e ele anda em linha reta, movimento retilíneo uniforme. Tanto aqui quanto aqui. Olha aí, fica constante. Pode até acrescentar movimento retilíneo uniforme, porque é em linha reta, certo? Letra B. O que ocorre com a velocidade do barco no instante t igual a 10? O que aconteceu daqui para cá, de repente, do nada? Essa situação é fisicamente possível? Aí você vai colocar que a velocidade aumentou instantaneamente. A velocidade aumentou instantaneamente de 20 para 30 metros por segundo, o que é impossível, já que nenhum tempo é gasto para isso. Em uma situação real, teria que ter uma curva, a velocidade teria que ir aumentando. Nesse caso aqui, sabe o que aconteceria? É uma coisa impossível. Ele está indo assim, de repente ele vai assim. Um barquinho teria que acelerar, fazendo o movimento da aceleração para vocês verem aí, ó. E letra C. Determine o espaço total percorrido pelo barco, de 0 a 20 segundos. Qual a distância que ele percorreu? A fórmula é a seguinte.
Propriedade passada para vocês. Quando aparecer um gráfico da velocidade pelo tempo e o exercício te perguntar distância percorrida, existe uma propriedade muito utilizada que é a da área do gráfico. Você calcula a área do gráfico e aí ele vai te informar a distância percorrida. É simples assim. Acompanha comigo. Nesse pedaço aqui, qual que é a área desse retângulo? Distância vai ser a nossa área. Qual é a área? Base vezes altura. 10, daqui até aqui tem 10. Aqui tem 20. 10 vezes 20, 200 metros. E esse retangulão aqui? Retangulão? Será que existe retangulão? Sei lá. Distância vai ser a área também. Daqui até aqui tem quanto? Do 10 até o 20 tem 10. É o tamanho daqui. 10. Não é para pegar esse número. 10, o tamanho. E daqui até aqui, qual é o tamanho? 30. 10 vezes 30. Nesse pedaço, 300 metros. O que eu faço? Junto e eu tenho o deslocamento total do barco, 500 metros. Um carrinho a pilha desloca-se em movimento retilíneo uniforme sobre uma mesa plana horizontal. O gráfico mostra como a posição varia em função do tempo. Isso é um gráfico comum, certo? Do movimento retilíneo uniforme. Qual a posição inicial do carrinho? De onde ele saiu? De onde ele saiu? Menos 20. E a sua posição final, ou seja, a posição que ele ocupa no instante t igual a 5. No instante t igual a 5, a posição dele é 30 metros. Ah, isso é fácil, dá até para pôr na prova. Qual o valor da sua velocidade? Velocidade, inclinação da reta, ΔS, ΔT. Posição final, 30. Menos posição inicial, que é menos 20. Olha como menos apareceu 2 vezes. Isso é um 2, por incrível que pareça. Tempo final, 5. Tempo inicial, 0. Eu vou fazer o quê? 30 menos com menos mais, 30 mais 20, 50 dividido por 5. Isso dá, a resposta que já estava aqui para vocês, 10 metros por segundo. Isso é o básico do básico do básico do básico. Construa um gráfico V versus T para o movimento do carrinho. Consulte a página. Eu vou fazer aqui mesmo. Acompanha comigo na tela. Conforme passou o tempo, a velocidade do carrinho aumentou? Diminuiu? Aconteceu alguma coisa? Negativo, a velocidade permaneceu constante. Por isso que fala que é um movimento retilíneo uniforme. A velocidade dele não mudou horas. Então, conforme foi passando o tempo, a velocidade permaneceu 10 metros por segundo. Então, se a velocidade dele é de 10, ficou 10. E isso é um gráfico. V versus T. Item D, esse você não tem aí. Então, acrescenta. Qual a equação horária do carrinho? Equação horária do carrinho. Sorvete. Equação do sorvete. Sendo que eu tenho que substituir duas coisas somente. A posição inicial é algo constante e a velocidade, que é outra coisa constante. Essa posição e esse tempo vão variando. É como se fosse o seu y e o seu x. Eles vão aumentando com o passar. E essa reta pode continuar para cá. E ela vai vir para cá e vai vir para cá. Ah, vocês não estão vendo. Qual é a posição inicial do carrinho? Ele sai do menos 20. Qual é a velocidade dele? 10. Essa é a equação horária. Viu só como se faz? Viu como se faz? Exercício 11. Os gráficos S versus T, T versus V. Mostra o movimento de um carrinho semelhante à questão 10. São apresentados aqui. Para analisar o que aconteceu. Esse carrinho aqui, ele andou para frente ou para trás? Ó, a velocidade dele é positiva e aqui teve um deslocamento. Então, nessas linhas aqui embaixo, você coloca que ele teve um deslocamento no sentido positivo, portanto, sua velocidade é positiva. Só isso que é para fazer. Para quem tem toque e tem que copiar igualzinho o professor, tá aqui. Pode tirar, né? Vocês dão um pause aí e copia. 12. O gráfico representa dois carrinhos AEB que se movimentam em uma estrada retilínea.
pode ver que está um indo para frente e o outro está voltando. Eu não sei de onde eles saíram, o exercício não fala, mas a ideia é qual dos carros percorre a maior distância em 25 segundos. Se eu fizer a área do gráfico do carrinho A, eu vou ter a distância percorrida, base vezes altura, 25 vezes 18, que dá... Deixa eu fazer meus cálculos aqui. 25 a 18 vezes 1, multiplica 8, 40, 0, 4, 8, 8, 10, 16, com 2, 20, mais 25, 25, 450 metros. É isso que... 450 metros. Enquanto o carrinho B percorre o quê? 10 vezes 25. Aí isso eu sei fazer de cabeça. 10 vezes 25, base vezes altura, 250. Repara que eu não peguei o menos 10, tá? Eu peguei o tamanho daqui até aqui, não a unidade de medida, não o número, mas sim o tamanho, porque não existe área negativa até, né? Isso aqui é para calcular a distância percorrida. Então, a maior distância é percorrida pelo carrinho A. Quantos metros um carro percorre a mais do que o outro nesse mesmo intervalo de tempo? O carro A andou quantos metros a mais que o carro B? 200 metros. Glória a Deus, glória a Deus.